de hoje, nós vamos ver um conteúdo de matemática do 8º ano que se chama porcentagem. Vamos lá? Vamos lá. Como eu disse para vocês, nós vamos ver hoje o conteúdo de porcentagem. Eu creio que você já deve ter ouvido essa palavra e já deve ter visto esse símbolozinho aqui. Esse daqui é o símbolo da porcentagem, esse símbolozinho aqui. Porcentagem lembra alguma coisa de porcento, que porcento lembra alguma coisa de 100, alguma coisa com 100. Isso é verdade. E porcentagem, você pode ver isso onde? No seu dia a dia. Principalmente quando você vai lá no centro e lá nas vitrines da loja tem lá 50% de desconto à vista, 30% de desconto no cartão. Então, essa simbologia de desconto à vista, acréscimo, envolve porcentagem. E aí é bom você ter uma noção do que é, como é que é feito o cálculo, para saber se você vai ganhar ou se você vai perder dinheiro, porque ninguém quer perder dinheiro. Então, você já vai aprender como é que calcula, para você ajudar seu papai ou sua mamãe, para não perder mais dinheiro, certo? Vamos lá. Quando eu tenho um número, o número vai estar assim, x% é a mesma coisa que x sobre 100. Ah, professor, eu tenho que decorar isso daqui? Não. Você só tem que se atentar que o formato da porcentagem é esse daqui. Então, se eu tenho x% é x sobre 100, e 8% é o quê? 8 sobre 100. Ah, professora, é só isso? Se eu quisesse colocar um número em formato de número decimal, não, perdão, número fracionário, eu só precisaria fazer isso. Eu só precisaria colocar esse formato, esse 8%, no formato de fração. Aí pode ser que você pegue alguma questão e peça no formato de fração irredutível. Pessoal, o que é uma fração irredutível? É quando você faz o processo de simplificação. E o que é a simplificação? Simplificação é você pegar um número, esse no caso, esse daqui e esse de baixo, tanto o numerador quanto o denominador, pegar um número 2, 4, ver qual é que é possível, e dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Detalhe, tem que ser um número inteiro, não pode ser um número decimal. E aí você vai fazendo o processo de divisão até chegar um momento que você não consegue mais dividir. Então, você para e você chegou no formato irredutível. Às vezes, você pode pegar uma questão de porcentagem e que vai ter umas alternativas para que você coloque em fração e vai estar um pouco diferente disso daqui. Então, você sabe que está no formato irredutível, certo? Vamos lá. Vamos simplificar essa daqui. Qual o número que dá para simplificar tanto o numerador quanto o denominador? Nós temos aqui o número 2. Então, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então, quanto é 8 dividido para 2? 4. Eu vou vir aqui, ó, boto o número 4. E quanto é 100 dividido para 2? Vai dar 50. Eu consigo dividir esse número ainda? Consigo. Por que número que eu consigo dividir tanto? Que número é esse que eu posso dividir tanto a parte de cima quanto a parte de baixo? 2 de novo. Vou botar aqui o 2 e vou botar aqui o 2. Quanto é 40 dividido para 2? 2. E quanto é 50 dividido para 2? 25. Então, essa partezinha de cá é justamente a minha fração irredutível de 8%. Então, você pararia aqui. Se você pegasse uma questão e que tivesse uma fraçãozinha diferente, fazia o processo de simplificação até chegar na forma irredutível. E, às vezes, também pode aparecer que ele queira essa porcentagem aqui em número decimal. Ah, professora, e como é que calcula em número decimal? Vou mostrar para vocês de duas maneiras. Uma que é somente deslocamento de vírgula e o outro é justamente a própria divisão em si. Como assim? Nós sabemos que 8% é 8 sobre 100, certo? Então, nós temos aqui 8 sobre 100. Vou botar aqui embaixo. 8 sobre 100, certo? Vamos lá. Ao que acontece? Aqui embaixo, nós temos quantos zeros? Eu tenho 1, 2. Se eu tivesse 1.000, eu tenho quantos zeros? Eu tenho 1, 2, 3. E 10? Eu tenho 1. Esse processo de deslocamento com vírgula, nós só podemos fazer com 10, 100, 1.000, 10.000, 1.000.000, números que tem o 1 e os zeros, só. 10, 100, 1.000, pensa assim, certo? Um com zerozinhos.
um 2, um 3, quantidade de zeros que tiver. Mas nós estamos falando de porcentagem, então a gente só vai mexer com o 100. Nós não vamos mexer com essa partezinha de cá. Vamos lá. Voltando para porcento. Nós temos que 100 nós temos 100, nós temos 2 zeros. E nós temos aqui o 8. O 8, vocês estão vendo alguma vírgula aqui? Não. Então, quando eu não tenho nenhuma vírgula, significa que a vírgula do meu 8 está bem aqui, porque ele é um número inteiro, certo? Como eu quero colocar no formato de fração, no formato de número decimal, a gente vai fazer um processo de deslocamento de vírgula. Como? Se eu tenho 2 zeros, eu vou deslocar a minha vírgula da minha direita para a minha esquerda. Direita, somando direita, para a sua esquerda. Então, ó, eu vou deslocar 1, 2. Ah, professora, e como é que vai ficar esse número aí que a senhora está colocando dessa divisão de 8 sobre 100? Vai ficar assim, ó, desloquei 1, 2. Aqui vai parar a vírgula. Você vai acrescentar aqui um 0 e um 0. Resultou em que número aqui? 0,08. Então, eu fiz a transformação do meu número que está em porcentagem, em fração, para o número que está em formato de número decimal. Acontece que, às vezes, você vai pegar somente isso aqui. Vai aparecer sua questão somente a porcentagem e você tem que se lembrar que tem que ficar nesse formato aqui primeiro, para você fazer esse deslocamento de vírgula, para poder você conseguir chegar aqui, certo? Professora, e como é que é um outro formato, caso eu não lembre que 8 sobre 100 eu tenho que fazer esse deslocamento de vírgula? Você vai fazer o processo de divisão normal, porque você sabe que esse traço aqui na fração é divisão. Então, eu vou pegar aqui, ó, 8 e vou dividir por 100, certo? Vamos lá. Observando aqui nosso número, nós temos aqui 8, certo? Vocês sabem que quando nós temos aqui um processo de divisão, nessa região de cá, o número tem que ser maior do que essa região de cá, certo? E nós temos aqui 8. 8, ele é menor do que 100, ele tem que ser maior do que essa parte de cá. Então, eu vou vir aqui e acrescento o primeiro zero. Quando eu acrescento um zero aqui, eu venho aqui e coloco 0, certo? 80 e 100 aqui. 80 é maior do que 100? Não, ele ainda continua menor. Então, eu vou vir aqui, ó, coloco outro zero aqui e outro zero aqui. Agora ficou 800 e o 100. 800 é maior do que 100? É. Agora, vamos fazer um processo de multiplicação. Aqui, né, 100? Agora, vamos lá. Qual é o número que multiplicado por 100 dá 800? É justamente, ó, o 8. 8 vezes 100 dá 800. 800. E 800 menos 800 dá quanto? 0. Então, nós transformamos nosso número, que estava em formato de porcentagem, para número decimal. E depois, antes de fazer esse processo, a gente já tinha visto que era possível você transformar o número de porcentagem em uma fração, de forma que ela fosse irredutível, que eu não conseguisse mais simplificar. Lembrando também uma partezinha importante, que quando nós fazemos o processo de deslocamento de vírgula, nós temos aqui 8 dividido para 100, eu posso fazer a deslocamento de vírgula somente nesse processo, porque eu sei que no meu denominador é 100. Nesse caso, nós estamos falando de porcentagem, é 100. Mas se fosse 10 mil, aí você sabe que vai ser números, vai ter vários zeros. Então, o mesmo processo que você faz para 100, você pode fazer para 10 ou para 1000. E lembrando que aqui em cima o número é inteiro, certo? Então, a vírgula vai estar bem aqui. E aqui, como eu tenho 2 zeros, eu vou deslocar 2 casas no sentido da minha direita para a minha esquerda. Direita, que é a sua mãozinha direita, para o sentido da sua mão esquerda, certo? Então, eu desloco 1, 2, que vai dar justamente 0,08. Não lembrei disso daqui? Posso fazer esse processo aqui de divisão, que vai conseguir chegar na mesma resposta. Muito tranquilo. E, às vezes, pode aparecer para você um número que está em formato de decimal para colocar em porcentagem. Professora, como assim? Vamos lá. Nós temos aqui esse número que está no formato de número decimal. Número decimal é o número que tem vírgula. Como eu posso colocar esse número em porcentagem? Basta eu pegar esse número aqui e multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, vamos lá. Lembra quando a gente estava fazendo o processo de divisão? Nós temos aqui 8. Nós temos aqui 8. Deixa eu botar aqui um 8zinho pequenininho. Sobre 100.
Vou botar até aqui para vocês se lembrarem. Quando eu faço o deslocamento da vírgula, é justamente nesse sentido, certo? Quando eu faço o processo de multiplicação, vai ser no sentido contrário. Vai ser da minha esquerda para a minha direita. Eu tenho que se lembrar dessa partezinha importante. Quando você tem número com vírgula, você tem um número que você vai fazer o processo de divisão por 100, direita para a esquerda. Quando você tem um número com vírgula e você quer transformar ele em porcentagem, você multiplica. Não é nem que ele é um número com vírgula. Esquece essa partezinha aí. Pensa assim, eu tenho que pegar esse número e transformar em porcentagem. Tá vendo o que é um processo de divisão por 100? Aqui é uma multiplicação por 100. Toda vez que eu faço uma multiplicação por 100, eu vou deslocar, no caso, são duas casas da minha esquerda para a minha direita. Professora, e agora? Vamos lá. Como eu sei que eu estou multiplicando por 100 e que eu sei que eu vou deslocar minhas casas da minha esquerda para a direita, eu vou pegar aqui da vírgula, certo? Nesse caso aqui nós temos um número decimal e tem vírgula. Então, eu vou deslocar quantas casas? Se eu tenho 100, eu tenho 2 zeros, então eu vou deslocar 2 casas. Então, eu vou vir aqui, ó. 1, 2. Resultou em que número aqui? 2. Porque não parou aqui. Quando para aqui, vai ficar justamente somente o 2. Então, resultou em 2%. Se eu tivesse aqui o número, por exemplo, 0,223, por exemplo, certo? E eu quisesse transformar esse número aqui em porcentagem, como é que eu ia fazer? Multiplico por 100, bota aqui o símbolo de 100. Como eu sei que 100, eu tenho aqui 2 zeros, eu vou deslocar quantas casas? 2. Em que sentido? Da minha esquerda para a minha direita. Vamos lá. Quando dá 1, 2. Então, ficou 22,3. Então, essa daqui seria a minha resposta em porcentagem para esse exemplo aqui. A próxima é um exemplozinho bem tranquilo, fiquem calmos, é bem tranquilo de resolver. E para vocês entenderem como é que vocês conseguem fazer isso na prática, certo? Vamos lá. Primeira questão. Calcule 25% de 200. Professora, como é que calcula isso? Vamos fazer a leitura. 25%. 25%, eu sei que é 25, assim, vou colocar a simbologia, certo? 25%, vou fazer do mesmo jeito que está aqui. De 25% de, vou botar aqui o de 200, certo? Vamos lá. Eu sei que 25% eu posso escrever em fração. Como é que eu faço essa escrita em fração? É a mesma coisa que 25 sobre 100, certo? Aí, vamos lá. Na matemática, esse dia aqui na matemática é multiplicação. Então, eu vou fazer aqui um xzinho de multiplicação. E repito o número 200, certo? Professora, e agora o que eu faço? Tá vendo que aqui tem uma fração? Aqui você não tá vendo nada, mas você pode fazer isso daqui, ó. Colocar um tracinho e um 1. Professora, vai alterar? Vamos lá, 200 dividido para 1 dá quanto? 200 vai dar a mesma coisa. Isso aqui é só para você visualizar melhor, para você conseguir fazer o cálculo sem se perder. Agora, nós vamos fazer o processo de multiplicação. Multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse. Professora, como é que vai esse cálculo assim bem rápido nessa parte de cima? Vamos lá. Vou fazer aqui um traçozinho e vou fazer esse processo de 25 vezes 2. 25 vezes 2 é a mesma coisa que 25 mais 25. E quanto é 25 mais 25? Dá 50. Então, eu vou vir aqui, ó, 50. Tenho quantos zeros aqui? 1, 2. Eu vou vir aqui e acrescento mais 2 zeros. 1, 2. 100 vezes 1 dá 100. Então, ó, número 100 aqui. Professora, acabou a questão? Ainda não. Observa comigo. Aqui embaixo eu tenho quantos zeros? 2. E aqui em cima eu tenho quantos zeros? 3. Eu posso fazer, vamos pensar assim, eu posso fazer uma simplificação em cima e embaixo, somente cortando os zeros. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Então, aqui eu corto 2 e aqui eu corto 2 zeros. Resultou em que número aqui? 50. Então, 25% de 200 é 50. Justamente a letra D.
Professora, então toda vez que tiver assim 25%, 10% de alguma coisa, você faz isso sim. E essa noçãozinha que a gente vai, que vocês viram agora, nós vamos utilizar muito na partezinha de desconto, que vocês vão ver isso em outro vídeo. Vamos fazer mais uma questãozinha que poder ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar em um outro formato, certo? Vamos lá. Em uma sala de aula, há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem nessa sala? Professora, como eu faço um cálculo desse? Toda vez que você for mexer com algo desse tipo assim, um total de alguma coisa, e ele dizer a porcentagem desse total, alguma coisa desse tipo, você vai fazer o cálculo da seguinte maneira. Toda vez que você tiver o total de alguma coisa, esse total na porcentagem representa 100%. Então, qual é o total de alunos que nós temos na nossa questão? 30 alunos. Então, 30, posso colocar assim, 30. Vou botar aqui 30. Aqui 30 não é o total? 30 está para 100%. Toda vez que você for fazer algum cálculo de porcentagem, nesse formato aqui de questão, que tinha total e a porcentagem do total, o todo da questão representa 100%. Então, o todo, nesse caso aqui, dos alunos da sala de aula é 30, então o total da sala é 100%. Vou botar aqui, ó, 40%. Ele disse que 40% são meninas. Então, vou colocar porcentagem embaixo de porcentagem. Vou colocar aqui 40%, certo? Agora, vamos lá. 40% são meninas. Você sabe o valor da quantidade de meninas? Não. E a questão quer saber o quê? Quantas meninas tem na sala? Eu não sei quanto é que tem meninas na sala, mas eu sei que 40% desse valor aqui representa a quantidade de meninas. Professora, e agora? Vamos lá. Vou fazer isso daqui vezes isso e isso daqui vezes isso. Quando você faz nesse formato, você não vai precisar mexer com essa simbologia de porcento, não. Você só vai considerar o número, certo? Só o número 100. Então, vai ficar 100 vezes x é igual a 30 vezes 40. X é igual, vamos lá. Quanto é 30 vezes 40? Professora, como é que eu posso fazer esse negócio mais rápido? Vamos lá. Desconsidere esse zero aqui por enquanto, esses dois zeros. Quanto é 3 vezes 4? 12. Vou vir aqui, ó, 12. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Eu venho aqui e boto 1, 2. Vamos lá. Esse 100 aqui, deixa eu só botar aqui embaixo para ficar melhor. X é igual a 1.200 1.200. Agora nós vamos fazer o processo de divisão. Professora, que divisão é essa? Vamos lá, que vocês vão entender agora. X é igual, vou botar aqui 1.000. Deixa eu botar aqui para cá mesmo. Só um momentinho. Vou botar aqui mesmo. Aí eu boto para cá o restante da resposta. Nós temos aqui 1.200, certo? Esse aqui está ocorrendo um processo de multiplicação. Quando eu quero isolar a letrinha, eu tenho que passar esse número aqui para o outro lado. Mas eu vou passar com a operação inversa. Qual o inverso da multiplicação? A divisão. Então, eu vou dividir, pegar esse número aqui e dividir por esse. Eu vou pegar o número que está aqui, desse lado de cá, e aí eu vou pegar esse daqui e vou dividir esse número de cá. Ah, professora, como assim? Você repete esse. E esse número que está aqui multiplicando, você vai colocar um tracinho e vai colocar ele embaixo, certo? Professora, posso dividir isso aqui rápido? Pode. Tá vendo que aqui eu tenho 2 zeros? Beleza. E aqui em cima eu tenho quantos zeros? 2 zeros. Então, ó, só faço fazer esse cortezinho aqui. 12 dividido para 1 vai dar o próprio 12. Ah, professora, é só isso? É. Então, quantas meninas tem nessa sala? Justamente 12 meninas. Ah, professora, então ficou fácil de resolver. Sim, tem questões que você consegue usar essa lógica
E tem questões que você vai ter que usar a outra lógica que vocês viram na questão anterior. Mas é tranquilo de resolver. Tranquilo de resolver. Só tem que se atentar a alguns termos. Quando estiver falando de total, estiver falando 40%, 20% de um total, você já sabe que o total de alguma coisa vale 100%. Faz essa regrinha de 3. Porcentagem embaixo de porcentagem, número embaixo de número. Nesse caso, a gente tinha que descobrir o número. No caso, eu só coloquei a porcentagem que eu já tinha, que era 40%, botei embaixo do 100. O valor de meninas que eu não sei, coloquei um X. Poderia colocar um Y, uma outra letrinha? Poderia, não tem problema nenhum. Só precisa entender como é que é a estrutura e fazer o cálculo. Professora, esse é um caminho único que eu posso usar? Não, porque a matemática ela tem vários caminhos, mas o que importa é que você consiga entender. Esse aqui é um formato que eu coloquei, mas você pode pensar de uma outra maneira e chegar à mesma resposta. Mas o mais importante é que você consiga montar uma lógica para que você entenda, porque a matemática ela tem vários caminhos. Fiquem bem tranquilos quanto a isso, certo? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para você que é um aluno de matemática, tenha paciência com você. Reveja esse vídeo aqui quantas vezes forem necessárias. Tenta fazer as questões que eu coloquei nesse vídeo. Fique tranquilo que vai dar tudo certo e você vai conseguir sim aprender matemática. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o meu próximo vídeo e tchau, tchau.